O massacre de Altamira, o enigma dos meninos emasculados. Altamira, Pará, final dos anos 80. A fronteira do garimpo, uma terra sem lei, onde a vida valia pouco. Mas entre 1989 e 1993, algo mais sombrio que a pistolagem começou a acontecer. Um terror que não tinha rosto. Crianças, especificamente meninos, começaram a desaparecer. No início, a polícia tratou como fuga de casa, até que os corpos começaram a ser encontrados, e a forma como eles foram encontrados revelou um ritual de horror que o Brasil nunca tinha visto. Hoje, o Arquivo Enigma abre o true crime mais macabro da Amazônia, o mistério dos meninos emasculados de Altamira. O Arquivo Enigma foi investigar o padrão, e o padrão é o que define este caso. O pânico começou devagar. Primeiro, o menino Jaques. Depois, Wagner. Depois, Wellington. A lista cresceu. Os alvos eram sempre os mesmos, meninos pobres que viviam na periferia de Altamira. Eles sumiam a caminho da escola ou enquanto brincavam. Alguns nunca foram encontrados, mas os corpos que apareceram tinham uma assinatura. Eles não eram apenas mortos, eles eram brutalmente torturados. E em todos os casos, o assassino ou assassinos realizava o mesmo ritual macabro, a emasculação, a remoção total dos órgãos genitais da criança. A cidade entrou em pânico. Quem estava fazendo isso? Um serial killer comum? Um maníaco? A investigação da Polícia Federal encontrou uma pista que levava a algo muito mais bizarro e organizado. A investigação apontou para um suspeito que ninguém esperava, uma seita. O nome, Lineamento Universal Superior, ou LUS. A líder, Valentina de Andrade, uma vidente misteriosa que vivia entre a Argentina e o Brasil. O Arquivo Enigma foi investigar a doutrina dessa seita, e o que descobrimos é a chave do horror. Valentina pregava uma mistura de ufologia, anticristianismo e teorias bizarras. Ela dizia que Jesus era um ET e que o mundo estava prestes a ser purificado, mas a parte mais sombria da doutrina era sobre as crianças. Valentina pregava que todos os meninos nascidos depois de 1981 eram a reencarnação de espíritos malignos. O Arquivo Enigma nota: todas as vítimas de Altamira nasceram depois de 1981. A seita dizia que para salvar o mundo, essas crianças malignas precisavam ser purificadas. E a polícia suspeitou que a purificação era a emasculação. A foto do pai de Amailton, um empresário local. Mas como uma vidente da Argentina matava crianças no Pará, a acusação da polícia dizia que ela tinha filiais, e os líderes da seita LUS em Altamira eram, supostamente, as pessoas mais poderosas da cidade. Anísio Ferreira de Souza, médico. Césio Flávio Caldas, outro médico. Amailton Madeira Gomes, filho de um empresário rico. O true crime se desenhava. Os médicos, usando seu conhecimento cirúrgico, e o empresário, usando seu dinheiro e influência, estariam sequestrando os meninos pobres para os rituais da seita. A magia negra era a motivação. O caso parecia perfeito, mas como provar? A seita era poderosa. A reviravolta veio de um milagre trágico, um sobrevivente. Um dos meninos VSP foi sequestrado, levado, brutalmente emasculado. Mas por algum motivo, os assassinos acharam que ele estava morto e o largaram no matagal. Ele sobreviveu. E do leito do hospital, ele reconheceu os sequestradores. Ele apontou, sem sombra de dúvida, para Amailton e para o médico Anísio. O tribunal lotado, a vidente Valentina de Andrade no banco dos réus. Narração. O caso foi a júri em 2003. Foi o julgamento mais longo da história do Pará. O Brasil parou, e o resultado foi o enigma final. Os médicos, Anísio e Césio e Amailton, foram condenados pelos crimes, com base no depoimento do sobrevivente e outras provas. A justiça os viu como os executores.
Mas a líder da seita, a mandante intelectual, Valentina de Andrade, foi inocentada. O que o arquivo Enigma conclui? Este é o mistério central. Como os seguidores foram condenados pelos rituais e a líder da seita, que pregava os rituais, foi considerada inocente. O júri achou que não havia provas suficientes ligando Valentina diretamente aos assassinatos, ou os médicos agiram inspirados por ela, mas sem uma ordem direta, ou a teoria da conspiração, a seita era tão poderosa que conseguiu proteger a líder. O arquivo Enigma de Altamira é o true crime mais assustador do Brasil. É a prova de que o horror real pode ser mais bizarro que qualquer lenda urbana. A justiça condenou os executores, mas o porquê, a motivação real, permanece na sombra, entre o fanatismo religioso e a brutalidade humana. O arquivo de Altamira é um grito que nunca foi silenciado. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Da próxima vez, saímos do true crime ritualístico e vamos para o Rio de Janeiro, investigar um true crime colonial que virou uma lenda de fantasmas, a favela da Catacumba. Opa, já fizemos a Catacumba. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Da próxima vez, saímos do true crime ritualístico e vamos investigar a lenda de um fantasma presidencial, a assombração do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.